é sobre o desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte. Você poderia comentar alguma coisa? Sobre o desencarne de Jesus e o desaparecimento de seu corpo. Existe realmente uma série de discussões sobre isso. Os judeus consideram que o corpo foi roubado. Inclusive nos evangelhos, assim, uma versão que está sendo propagada e dita pelos judeus até hoje. E é verdade, até hoje, essa é a versão que os judeus mais adotam. A ideia de que o corpo dele foi roubado da tumba, alguém foi lá e roubou. Os cristãos clássicos, eles consideram que o que aconteceu é que o corpo de Jesus, que estava na tumba, retornou à vida. Aquele corpo que estava morto retornou à vida e voltou a viver. Então, o corpo não pode aparecer porque foi o corpo que voltou a viver e foi esse corpo que teria subido aos céus na hora da sua ascensão. Essa é a teologia clássica cristã. O Espiritismo considera o seguinte: o que apareceu após a morte não foi seu corpo que voltou à vida, foi o Espírito que se materializou e apareceu para Maria de Magdala e depois para os discípulos em algumas ocasiões, depois apareceu para os discípulos que estavam indo para Emaús, depois aparece na Galileia junto com uma série de outros personagens que estavam assistindo à última fala de Jesus, quando então o Espírito materializado se eleva, levita e ascende aos céus. O corpo do Cristo, na visão da doutrina espírita, não participou de nenhum fenômeno da crucificação para frente. Os fenômenos que se deram da aparição do Cristo são todos fenômenos da parte do fenômeno mediúnico. É uma materialização, ou como Kardec chamava, uma aparição, tangível ou visível. E aí, dentro da visão que o cristianismo clássico tem, o corpo de Jesus não pode aparecer. Porque se o corpo de Jesus aparecer, para os cristãos clássicos, isso é uma negação da ressurreição. Então, o corpo nunca poderá aparecer se não desmonta a estrutura da fé cristã clássica. Para o Espiritismo, não faz a menor diferença se o corpo dele aparecer. Isso não muda nada. Porque não foi esse corpo que ressurgiu, foi, na verdade, o Espírito que se materializou. Tá, mas se foi isso, cadê o corpo dele, né? Então, a hipótese que é trabalhada dentro do Espiritismo é que o corpo dele foi desmaterializado. O corpo dele foi desfeito exatamente para não ter adorações. Não deu certo, porque fizeram uma igreja exatamente no local que se pressupõe que teria sido o seu sepulcro. É a igreja do Santo Sepulcro. Mas, para a doutrina espírita, não é o corpo. Quem reapareceu foi o espírito. Então, se por acaso algum dia alguém aparecer dizendo que encontrou o corpo de Jesus, isso pode até abalar as crenças cristãs clássicas, mas o Espiritismo não será em nada abalado por essa informação. Existe, inclusive, um documentário que tem na internet, tem no YouTube, vocês podem encontrar, chama-se A Tumba de Talpiot. Eu até escrevi aqui, se quiser depois, Rubens, pegar como é que escreve, é T de tatu, A, L de lata, P, I, O, T de tatu de novo, Talpiot. Procurem na internet, A Tumba de Talpiot. São estudiosos que levantam a hipótese de ter encontrado uma sepultura onde estariam ossos de alguns personagens históricos da época de Jesus, que eles induzem que seja a ossada do Cristo. Se for e se não for, para o Espiritismo não faz diferença nenhuma. A percepção de que o corpo do Cristo foi encontrado não muda a fé espírita, porque não foi o corpo dele que se levantou do chamado túmulo, mas o Espírito redivivo que nunca morre é que apareceu para dar a nós a grande notícia que deve ser vista por todas as mães que estão nos assistindo. Os nossos filhos, assim como o filho de Maria de Nazaré,
também sobreviveu à morte. Nossos filhos estão todos vivos, porque a morte não separa os corações que se amam. A imortalidade da alma foi a grande mensagem de Jesus junto com a questão do amor. Portanto, é essa que é a leitura que o Espiritismo traz. O corpo dele desapareceu. Mas como desapareceu? Ele não fez com 5 pães e 2 peixes alimentação para 5.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos? Se eu consigo alimentar 5.000 pessoas com 12 pães, agregando fluido para fazer isso virar matéria, ainda sobra 12 cestos, eu não consigo desagregar um corpo? Eu quero É, dizer que esse documentário da tumba de Talpiot é uma hipótese, não quero que ninguém diga, acharam, é uma hipótese. Assistam, É um vejam e estudo. considerem se vocês acreditam ou não, mas ele está lá e coloca alguns pontos, podem ser contestados ou não.